Olá, estamos aqui com mais um episódio do Viver Plenamente, hoje com uma pessoa super atenciosa, super determinada e muito profissional. Dia 25 de outubro é o dia do dentista e eu tenho comigo a Nicole de Lavra Pinto, que é uma dentista carismática, empática, determinada e super atenciosa. Então ela veio conosco hoje conversar sobre as práticas dela e o trabalho que ela faz, principalmente com crianças. E outubro é o mês das crianças também, né, Nicole? Cirurgia dentista pela PUC em 1996, especializada em odontopediatria pela UBRA em 2000, sócia proprietária da clínica Clidente desde 2003, quando veio morar em Novo Hamburgo. Iniciou o seu trabalho com a clínica em Dois Irmãos, depois Novo Hamburgo, Estância Velha e Campo Bom. Atualmente, ela vendeu a clínica de Dois Irmãos e tem as clínicas de Novo Hamburgo, Estância Velha e Campo Bom, onde atua principalmente com odontopediatria. E clínica geral, juntamente com a sócia Ana Paula Grangeiro, que também é ortodontista. Nicole, sejas bem-vinda ao Viver Plenamente. Obrigada por ter aceitado o convite a vir o nosso programa aqui na Vari TV hoje. Muito obrigada, eu que agradeço. Estou muito feliz de poder estar aqui falando um pouquinho da minha profissão, da minha trajetória, né, nesse mês de outubro, que é o mês do dentista. E junto, né, que a gente comemora o Dia das Crianças também, por eu ser odontopediatra, então achei muito bacana esse convite. Acredito que casou bem legal, né, essa ideia da gente ter trazido uma dentista e que trabalha com crianças, por ser o mês de outubro. E é bem bacana, e não é qualquer dentista que consegue trabalhar com crianças, né, Nicole? É desafiador. O público infantil, geralmente, ele requer um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de delicadeza e sensibilidade, principalmente dentro da área de dentista, né? As pessoas geralmente já têm aquela aversão, um pouquinho de medinho de dentista. E aí, com crianças, às vezes até os pais colocam um pouquinho a participação familiar. Exatamente, é muito importante essa participação familiar. Aliás, não tem como tu atender criança sem ter o conjunto família junto, né? Então, isso é um dos grandes desafios da odontopediatria. É tu tratar a criança e tu tem que tratar a família junto. Na verdade, tu tem que entrar nessa família, que já vem com hábitos enraizados, né? Eles crescem assim, com aquele hábito do açúcar, por exemplo, daí tu tem que entrar ali, tu tem que organizar isso na vida deles, tu tem que mexer em dieta, tu tem que mexer na questão da higiene. Então, se torna um pouco mais complicadinho por isso, porque tu tem que entrar na família, que muitas vezes carregam hábitos de muitos anos, né? E que tu tem que muitas vezes modificar isso. Perfeito. Para que a criança cresça com saúde. Nicole, como é que foi a tua escolha pelo odonto? Como é que veio essa ideia de cursar a graduação com odontologia? Pois é, minha mãe é dentista. Minha mãe é dentista, hoje ela tem 74 anos, mas ela trabalhou até os 70 anos como dentista. E, na verdade, eu não sabia muito o que eu queria. Quando eu fiz vestibular, eu fiz inclusive para medicina. E eu passei em medicina em Caxias, e porque eu sou de São Marcos, né, fica perto de Caxias, e eu passei em medicina em Caxias e passei em odontologia em Porto Alegre. E aí, o que mais me puxou realmente foi a minha mãe ser dentista, eu poder depois voltar e atender no consultório dela. E eu também queria muito morar em Porto Alegre, queria sair de casa. Queria sair de casa, ter essa vivência fora, enfim, ter outras experiências que não fosse só com o interior. E aí, cursei então minha faculdade na PUC, né? Foi na PUC então que eu acabei casando com um colega, que é aqui de Novo Hamburgo, né? O Rafael Valau, que a gente então abriu essas clínicas junto. Então eu vim morar em Novo Hamburgo e a gente abriu junto essas clínicas, a Clidente, né? E aí, anos depois eu me separei e eu acabei ficando com a clínica então de Estância Velha, Dois Irmãos, Campo Bom e uma clínica de Novo Hamburgo. Então, eu me associei então com uma amiga, né, que é a doutora Ana Paula Grangeiro, que é ortodontista. Então, hoje eu sou sócia da Ana. E hoje, né, a tua especialização é em
odontopediatria, isso? Sim, eu me Como é formei que em você 90. foi para a área de na infantil, enfim, com crianças? Como é que tu Pois é. descobriu esse dom? Na verdade, foi na faculdade mesmo, porque não posso dizer que é por eu gostar de criança, porque eu acho que gostar de criança é praticamente uma coisa inerente do ser humano. Não tem como tu dizer que não gosta de uma criança, né? Mas assim, ó, tu trabalhar com criança é diferente, né? Eu acredito que seja inclusive um dom, né? E que tu adquire isso na faculdade. Já vem dentro de ti, claro, esse dom, mas na faculdade, né? Com a vivência dos pacientes, eu acabei indo para odontopediatria. E então na odontopediatria eu fiz minha especialização na UBRA. Em 2000, então, eu me formei em odontopediatra. Concluí a minha especialização. E, Nicole, tu tens mais uma característica aqui, né? Ser profissional liberal geralmente já é desafiador, muitas vezes. E com toda essa bagagem que você tem, né, veio para cá, veio, né, de uma cidade como São Marcos, acabou vindo para Novo Hamburgo, enfim, e acabou empreendendo também. Como é que é esse desafio de ser um profissional liberal dentro da área de saúde, trabalhar com vários públicos, várias especializações e empreender dentro da área da saúde? Hoje eu vejo assim que isso também é um grande desafio. Por quê? Porque existem clínicas odontológicas em cada esquina. Hoje a gente tem muitas faculdades de odontologia, né, no Rio Grande do Sul, no Brasil. Então, a gente tem que procurar ter um diferencial, né? Então, isso também é um grande desafio na odontologia hoje. Porque existem tantos profissionais, mas tu tem que te diferenciar um pouco no que tu faz, né? Então, as minhas clínicas, eu procuro isso. Eu procuro ter um diferencial dentro delas. Eu tenho profissionais de todas as áreas, todos são especialistas nas suas áreas, todos estão sempre estudando, sabe, para passar o que há de melhor na odontologia para os pacientes. E o empreender também é complicado quando tu é mãe, né? Porque o papel de mãe também eu nunca deixei de lado. Pelo contrário, eu sou muito ativa nesse trabalho também. E então é complicado, mas assim, ó, eu sempre penso o seguinte: normalmente quando tu tem bastante coisa para fazer, é que tu faz. Quando tu tem tempo para fazer, quando tu tem bastante coisa para fazer. As pessoas que não têm muita coisa, às vezes acham que não tem tempo para aquilo, né? Então, eu tô sempre assim, agora eu vendi 2 irmãos, né? Mas eu tô Campo Bom, Estância Velha, eu atendo em todas as clínicas. E outra coisa que é importante no empreender é tu ter uma equipe junto contigo, né? Isso é muito importante, tu ter uma equipe que está junto contigo, que está engajada, comprometida nisso, né? Isso é muito importante. E eu, graças a Deus, eu tenho uma equipe muito legal, meninas assim, que me ajudam muito, que estão na frente da minha clínica, né? Porque eu não consigo estar em todas as clínicas, todos os dias e todos os momentos. Então, a gente tem que ter pessoas boas ali para poder atender bem os nossos pacientes. E no teu dia a dia tu acaba administrando, atendendo, fazendo gestão, né, e amparando também a equipe, muitas vezes, né, Nicole? E quando as crianças vêm para atendimento, também é necessário sempre uma assistência aos familiares, né? Que nem a gente falou no início do programa. Como é que se dá isso na prática? Como é que é o alicerce dessas crianças que são atendidas? Como é que você costuma abordar esse tipo de orientação quando vai se trabalhar com criança? Claro que a primeira visita no dentista, a gente sempre pede que seja com o aparecimento do primeiro dentinho, tá? Então, seria um bebê que vai chegar no teu consultório. Então, claro que ele vai chegar com os responsáveis. Às vezes vem só a mãe, às vezes vem o pai e a mãe, às vezes vem a avó junto também. Até eu gosto de falar que quando a criança fica sempre com algum familiar que não seja a mãe ou o pai, que esse familiar venha junto, porque eu acho que é importante. Então, como eu falei no início, a abordagem familiar é muito importante. Porque muitas vezes, a gente tem que mudar algumas coisas ali dentro dessa família para que a criança cresça com saúde. Alguns hábitos, alguns costumes. Hábitos, com certeza, costumes que vêm enraizados, como eu falei antes, né? E que às vezes é muito complicado. Mas essa é muito importante na odontopediatria. Se tu não tiver esse engajamento dos pais junto, que os pais entendam o que tu quer passar,
fica muito complicado, sabe? Então, tu tem que ter esse engajamento dos pais para que dê certo. Para que funcione o tratamento e que seja eficaz. Exatamente. Você falou que as crianças geralmente podem chegar já quando aparece o primeiro dentinho. Sim. Mas com que idade que é recomendável que uma criança passe a frequentar o consultório de um dentista, por exemplo? Então, é recomendável realmente no aparecimento do primeiro dente. Quando que se dá o aparecimento do primeiro dente? Varia muito. Tem crianças que com 4 meses apareceu o primeiro dentinho. Tem crianças que com 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses vai aparecer o primeiro dentinho. Então, é dentro do primeiro ano de vida. Dentro do primeiro ano de vida que é importante que faça essa primeira consulta. Que a criança já vá para o consultório. Exatamente. E quais as situações mais desafiadoras que você enfrenta hoje dentro da profissão? Ou já enfrentou ao longo dessa tua caminhada como dentista? Na verdade, eu até já falei um pouquinho sobre isso também, porque eu vejo assim que eu acho que o que é mais, eu estou falando mais na odontopediatria mesmo, o que é mais desafiador é essa questão dos pais entenderem o que tu estás passando, né? Entenderem que eles vão ter que mudar alguns hábitos para que o filho cresça saudável, sabe? Às vezes é um pouquinho complicado isso, quando já vem assim de anos isso na família, sabe? Por exemplo, hoje, a Associação Brasileira de Odontopediatria coloca que a criança não deve comer doce, o açúcar, antes dos 2 anos de idade. Então, tu imagina uma família que tem açúcar direto dentro de casa, é muito complicado, sabe, tu colocar isso. Mas é a maneira que tu vai fazer o teu filho crescer saudável. Não só pensando em cárie, tem muitas doenças que tu pode evitar com o consumo mais tardio do açúcar. Né? Então, eu acho que a parte mais desafiadora é essa. E também, eu não posso deixar de dizer, quando tu tem um tratamento para fazer numa criança, que tu é obrigado a segurar aquela criança para poder fazer o tratamento, os pais entenderem que aquele segurar a criança é para a criança não se machucar, que a gente precisa segurar. Então, a gente tem que ter esse entendimento dos pais também, que isso não vai criar trauma. O que causa trauma numa criança é a dor. E eu não vou causar dor na criança no atendimento. A gente tem todos os protocolos para a gente não ter, para a gente conseguir ter um atendimento sem dor, né? Então, isso tudo que vai fazer com que o entendimento dos pais que é desafiador, né? Como tu falaste, é um desafio que a gente tem ali, porque os pais têm que entender que isso é pro bem do seu filho e que vai ser um tratamento tranquilo. Também durante o tratamento. Exatamente. E situações gratificantes dentro da profissão? O que você enxerga como uma situação assim, né, que te realiza como profissional dentista então, hoje? Vou te dizer que assim, ó, a coisa que me realiza, hoje eu tenho crianças que chegaram no consultório, porque eu já tenho 20 anos de odontopediatria, né? Então, eu tenho crianças que chegaram no meu consultório com 1 ano, hoje estão com 20, e que não tem nenhuma cárie na boca. Né, que cresceram crianças saudáveis. Então, isso é o mais gratificante para mim hoje. Tá? É tu ver que tu conseguiu colocar naquela família os hábitos corretos, tu conseguiu fazer com que eles enxergassem o que eles poderiam fazer precocemente para que a criança crescesse saudável. Então, eu na odontopediatria, é o que mais gratifica, é isso. É tu enxergar que tu pegou com 1 ano e que com 20 anos eles estão lá com os dentes todos saudáveis, uma boca saudável, sabe? E também vou te dizer assim, ó, saindo um pouco da pediatria, mas indo porque eu tenho todas as especialidades no meu consultório, também hoje a odontologia estética está muito avançada, então tu enxergar que tu devolveu um sorriso para uma pessoa que há muito tempo não sorria porque tinha vergonha, sabe? Isso também é o que gratifica muito o profissional, sabe? Tu devolver o sorriso para alguém. A questão de, como é que chama quando a gente fala ortodontia, né? Ortodontia. Que tem a questão de aparelhos. A ortodontia avançou muito hoje. Hoje a gente trabalha muito com os aparelhos invisíveis, né? Uhum. Claro, é sempre direcionado para, não são todos os casos, mas hoje a gente tem muitos casos que a gente consegue solucionar com esses aparelhos invisíveis, o que veio para ser uma grande coisa, né? Um grande diferencial. Nossa, um grande diferencial. As pessoas ia usar aparelho e ficava imaginando que ia ter que usar por vários anos. Exatamente. Então, isso veio. A gente trabalha hoje com o Invisible Aligner, porque tem várias marcas desse aparelho. A gente trabalha com o Invisible Aligner. Tem resultados fantásticos. Perfeito. E hoje, na odontologia estética, também tem as lentes de contato, tem várias coisas que podem realmente modificar um sorriso.
que vai fazer toda a diferença, diferença. lá no final. E, inclusive, melhorar a autoestima do pessoal, Com né, certeza, Nicole? nossa, melhora a vida. A gente tem relatos assim de pacientes que tem outra vida depois de ter mudado o seu sorriso, sabe? Muito bem. Fica aí, não sai daí. Segundo bloco, a gente já retorna. Hoje falando sobre o Dia do Dentista com a Nicole de Lavra Pinto, que veio dar vários esclarecimentos sobre saúde bucal e autoestima também, né? Até mais! A Contratos RH é uma empresa especializada em gestão de recursos humanos, com experiência em recrutamento e seleção de profissionais de todas as áreas. Nosso foco é a avaliação profissional e diagnóstico empresarial, buscando precisão e assertividade para o mercado. Estamos localizados na Rua Silveira Martins, 109, em Novo Hamburgo. Fale com a gente pelo telefone 30 66 4140. Consultório Estético Doutora Jéssica Knevitz, localizado no centro de Novo Hamburgo, oferece aos pacientes tratamento personalizado nas áreas de harmonização facial e corporal, cuidados com a pele, peelings, botox, preenchimento, bioestimuladores, fios PDO, microagulhamento, lipoenzimática e protocolo Bumbum Max. Prepare-se para o verão 2023. Agendamento 51996713022, Avenida Pedro Armas Filho 5114, Sala 804. Instagram @jessica.knevitz. Na Denegre Psicologia você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. Olá, voltamos com o segundo bloco do Viver Plenamente, hoje com a Nicole de Lavra Pinto, falando sobre as questões da odontologia e uma prática saudável na área de odonto. Nicole, conta para nós, dentro da tua equipe, a gente estava falando, né, no primeiro bloco aí, como é que se dava a tua prática lá dentro das suas clínicas, dentro da odontologia, enfim, falamos um pouquinho também da questão de estética, correção da posição de dentes, enfim. Quais as outras áreas que vocês atendem hoje? De que forma vocês trabalham com a equipe? É uma equipe multidisciplinar, isso? Equipe multidisciplinar. Nós temos todas as áreas, né? Nós temos, então, a área de dentística, restauradora e estética, temos implantodontia, temos a área de prótese, implante, né, também. Temos a área de ortodontia, como eu falei antes, que hoje a gente está trabalhando muito com os aparelhos invisíveis, né? Temos parte de cirurgia também, bucomaxilo. Endodontia, que seria o tratamento de canal. Temos a parte de periodontia também, temos nossa especialista em periodontia, que é a parte de gengiva, né? E a odontopediatria. Acho que eu não esqueci nenhuma. Mas a gente tem todas as áreas, então a gente atende em todas as clínicas, todas as áreas da odontologia. Que ótimo. E como a mídia aborda hoje questões do odonto? Que a gente vê que às vezes tem muitas lendas urbanas que atrapalham a prática de vocês lá como dentistas, né? Vamos entender um pouquinho como é que está isso, que tipo de lenda urbana que chega e que vocês têm que desconstruir e reconstruir com o paciente. Tu sabe que isso é uma coisa que realmente complica bastante hoje em dia, porque ao mesmo tempo que é ótimo a questão do Instagram, essa questão toda das mídias, da gente poder estar, o paciente ter mais acesso a ver o teu trabalho, né? Isso é fantástico, eu acho. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem muita fake news também na mídia, né? Tem muita coisa que a gente tem que filtrar, e isso atrapalha muito o paciente. O paciente chega no consultório, às vezes, porque eu vi isso, aí tu vai falar, não, mas peraí, eu vi diferente, sabe? Então, isso que eu busco muito também no meu consultório é ter profissionais sempre que estão atualizados, estudando, baseados na ciência, tá? Porque isso, para a gente conseguir, então, desmistificar essas coisas que aparecem, tá? Por exemplo, assim, que flúor não faz bem para a saúde. Meu Deus, o flúor na água fluoretada, o flúor nas pastas de dente foi o que reduziu mundialmente a questão da cárie dentária.
né? Então, isso é uma As coisa crianças que... fazem isso, às vezes, até como prevenção dentro de escolas, né? Hoje não se faz mais, sabe? Hoje não se faz mais esses bochechos com flúor, já foi colocado que isso não teria um benefício para o paciente. O que é colocado hoje é realmente o flúor da água fluoretada. É que antigamente não eram todas as cidades que tinham água, que tinham flúor na água. Então, por isso que também se faziam nas escolas. Hoje, todas as cidades têm flúor nas águas, tá? E a gente tem flúor nas pastas de dente, nos cremes dentais. Isso que reduziu muito a cárie dentária no mundo inteiro. Então, e hoje tem pacientes que chegam às vezes no consultório, ai, doutora, eu ouvi falar que o flúor faz mal, eu não quero flúor. Então, sabe, a gente tem que tirar isso da cabeça das pessoas, mas sempre baseado na literatura, sempre mostrando que a gente está em artigos que são importantes, que são reconhecidos, entende? Porque tem muita coisa ruim também ali. Então, a gente tem que saber também aonde a gente vai procurar o que é certo, né? Por exemplo, remoção dessas restaurações antigas de prata, remoção de amálgama. Hoje eles têm protocolos absurdos, assim, para fazer essa remoção, porque faz mal para a saúde. Não. Tu agindo dentro do... Nossa, é muito tranquilo, sabe? Então, muita coisa que assustam as pessoas e fazem, às vezes, fugir de alguns tratamentos que são simples. E se criou, sabe? às vezes, né, todo no imaginário popular, as pessoas imaginam que é bem mais difícil e nem sempre é assim. Exatamente. Então, isso, a mídia, a gente tem que saber filtrar também muita coisa. Ainda bem. E confiar no profissional, entende? Que está ali te atendendo, que isso que é muito importante. Então, por isso que eu falei que eu tenho os meus dentistas na minha clínica, os profissionais que fazem parte da minha equipe, todos estão muito atualizados cientificamente, estão sempre estudando, para a gente poder passar com segurança para o paciente. O paciente só vai acreditar naquilo que tu está passando e que tu tá acreditando no que tu tá falando, tu tá seguro do que tu tá falando. Aí o paciente vai levar como uma verdade. Do contrário, às vezes fica complicado. E ainda bem que a gente tem agora, né, várias mídias e várias formas de comunicar isso também para os atendidos, né? E qual a mensagem que tu gostaria de deixar para o pessoal que nos assiste hoje de casa, como dentista? Quais recomendações, né, gerais, assim, principalmente para crianças, para adultos, para famílias, enfim? Eu acho assim, ó, que a principal mensagem seria que a gente tem que ter uma boca saudável para tu ter a tua saúde geral, tá? A gente diz, a saúde começa pela boca. E é verdade, tá? Não adianta tu dizer assim, ó, se tu tem uma cárie na boca, tu não é saudável. Tu não é, porque tu tem uma doença na tua boca, tu tem bactérias ali. Então, o importante é tu fazer essas visitas periódicas ao dentista. Acho que isso é o mais importante. Então, a criança, falando da odontopediatria, já desde pequenininho começar ali para a gente poder fazer essa introdução precoce de boas orientações para ele crescer saudável. E o adulto depois fazer também as suas manutenções periódicas também é muito importante. Muitas vezes nessa tua revisão periódica, o dentista é capaz de enxergar coisas que tu não viu. E tu pode muito bem tratar precocemente uma manchinha que se tu não fosse no dentista, ela já ia se transformar numa cavidade de cárie. Né? Então, acho que é importante isso, é a visita periódica ao cirurgião dentista. A prevenção sempre é o melhor caminho. Exatamente, prevenção sempre é o melhor caminho, com certeza. E como é que as pessoas podem te encontrar hoje, Nicole? Como é que poderiam agendar um horário contigo? Como é que eles podem ter acesso às tuas clínicas? De que forma eles podem entrar em contato? E-mail, telefone, alguma forma de acesso? Então, a gente tem, eu posso te passar depois, eu não sei como é que a gente pode fazer, né? Mas eu tenho assim, a gente tem o site da clínica, né? A gente tem o Instagram também. E eu tenho um telefone, então, que eu vou te passar, que seria o nosso WhatsApp corporativo, que é de todas as clínicas, que o paciente pode entrar em contato com esse WhatsApp e a gente encaminha para a clínica. Tirar dúvidas ou ser direcionado para o local onde ele se encontra ou a especialização que ele necessita. Exatamente, para a especialização que ele necessita. Qual é o WhatsApp de vocês? Pois é, eu tenho que pegar ele ali, porque eu não sei, não tenho como te passar de cor agora. Não tem problema, a gente pode colocar depois na edição, sem problema algum. Eu quero te passar. E o Insta, então, é @clidente.rs. Tá? E o site é www.clidente.com.br. Perfeito.
Nicole, te agradeço pela visitação aqui na Vale TV, por prestar esses esclarecimentos nesse mês tão especial que é da criança e do dentista, e que as pessoas que nos assistam, então, procurem um dentista preventivamente, procure buscar esse atendimento na área da saúde também, que é tão importante depois na vida adulta, para permanecer com um belo sorriso e com os cuidados estéticos. O Viver Plenamente de hoje fica por aqui e até o próximo.